A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 2 até o versículo 6. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, ó Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pois o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela é verdadeira. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela é fiel, ela é pura, ela é reta, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Deus aqui fala, né, o Ciro, sobre o tema do Ciro o escolhido. E o Ciro aqui, para mim e para você, é igualmente eu e você. Nós somos também um escolhido para Deus. Deus aqui, ele fala da história de Ciro, que Deus escolheu Ciro. Ciro foi um escolhido de Deus. E eu também, meu irmão, e você também é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. E Deus também fala para mim e para você, que Deus, ele vai endireitar, que Deus, ele vai ir diante de ti. Aqui, igualmente, está no versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Ou seja, Deus está falando contigo e comigo que ele vai adiante de você. Ele vai adiante de mim e vai endireitar os nossos caminhos tortuosos. São aqueles caminhos que Deus não se agrada deles. São aqueles caminhos que eu e você estamos andando que não está agradando a Deus. Mas quando eu e você buscamos o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quando eu e você obedecemos a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, Deus, ele se compadece, ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor, as nossas petições. E Deus, ele vai adiante de mim, e Deus, ele vai adiante de você, endireitando todos os seus caminhos tortuosos, ou seja, endireitando todos os meus caminhos tortuosos. Os caminhos que eu andava, eu já não vou mais andar naqueles caminhos, porque Deus vai endireitar aquele caminho tortuoso. Já não vai ser mais um caminho torto, mas sim vai ser um caminho reto, na glória de Deus, na majestade de Deus. Porque a justiça de Deus, ela dura para sempre. Você que andava nos caminhos errados, quando você começa a buscar Deus, você já não vai andar mais nos caminhos errados. Porque Deus, ele vai adiante de você, endireitando os teus caminhos. Seu caminho vai ser um caminho reto, vai ser um caminho puro, verdadeiro. Vai ser um caminho cheio de glória, vai ser um caminho cheio de bênçãos, pela bondade do nosso Senhor Jesus e pela glória do nosso Senhor Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala comigo e contigo, meu irmão, que Deus, ele vai endireitar os caminhos tortuosos e quebrará também as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferros. Aonde é que muitas coisas na minha vida e na tua vida não está dando certo. Tem muitas coisas que nós tentamos fazer, mas não dá certo. É porque as portas estão fechadas para mim e para você. É porque o inimigo, ele trancou a porta da bênção. É porque o inimigo, ele trancou a porta da saúde, a porta da prosperidade, a porta do conforto, a porta da paz, a porta do amor, a porta da alegria. O inimigo, ele trancou para que nós não podemos entrar nessa porta, para nós nos beneficiar das bênçãos. Mas Deus, ele fala comigo e contigo aqui no versículo 2, que Deus, ele vai quebrar as portas de bronze. Deus, ele vai despedaçar os ferrolhos de ferro. Então não existirá porta nenhuma que Deus não vai quebrar para te abençoar. Aonde que Deus vê que tem uma porta fechada, que você bate nessa porta e não consegue entrar, a partir do momento que você começa a obedecer a palavra de Deus,
que você começa a buscar o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Deus ele vai quebrar essas portas. Deus ele vai despedaçar esses ferrolhos de ferro para abrir as portas da bênção para você, para abrir as portas do amor, do carinho, do conforto, da prosperidade, da alegria. Aí você vai se beneficiar das bênçãos, porque as portas vão estar abertas, porque Deus ele vai despedaçar essas portas, Deus ele vai quebrar esses ferrolhos de ferro na tua vida. É por isso que muitas pessoas, meu irmão, fazem planos, mas os planos não são realizados. Por quê? É porque as portas estão fechadas, é porque essas pessoas, eles esqueceram de Deus e buscam outros caminhos errados, buscam outro tipo de Deus que não tem poder aqui nessa terra, que são os santos de barro, aonde você pega esse santo ali, você coloca ali mesmo, ele fica, ele não anda, ele não fala, ele não tem poder. Tem muitas pessoas que estão passando por coisas que não deveria passar porque está seguindo um Deus que não tem poder. Agora, a partir do momento que você segue o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, ele sim, ele é o dono do poder. É ele que transforma, é ele que liberta, é ele que cura, é ele que dá a vida, é ele que sara, é ele que dá o carinho, dá o conforto, dá a paz, dá a tranquilidade, dá o sossego. É Deus, porque ele é o único Deus poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus a quem nós devemos buscar. Aleluia, glória a Deus. A palavra do nosso Senhor Deus fala comigo e contigo também, meu irmão. No versículo 3 diz assim: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus. No versículo 4 diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pois o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Mesmo ainda que você não conhece a Deus, Deus ele já te chamou pelo teu nome. Mesmo ainda que eu não conheço a Deus, Deus ele já me chamou pelo nome e colocou sobre você e sobre mim os nossos sobrenomes. É muitas vezes que você vê acontecendo várias as coisas, você vai para um lugar, um exemplo, e você se acidenta, mas nada de mal te acontece, é porque Deus ele já te chamou pelo nome. Deus ele chamou você. Quando Deus ele te chama pelo nome, ele está com as mãos dele sagradas sobre você, te defendendo das falsidades, te defendendo das críticas, te defendendo das falsas amizades, te protegendo daquelas pessoas que não querem nada de bom na tua vida. É por isso que as coisas piores não acontecem na tua vida, mesmo que eu e você não está vendo o que está acontecendo, mas Deus ele já nos conhecia. Deus ele conhece você, conhece eu, dentro do ventre da nossa mãe. Antes de nós nascer, Deus já nos conhecia. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Deus fala que Ele é que te chamou. Ele é que colocou o teu nome e o teu sobrenome. Então é Ele que te protege. Muitas vezes você está fazendo uma coisa dentro de casa, fazendo alguma coisa e acontece algum acidente e você não se machuca muito. Talvez ele dá só alguma quedinha, alguma coisinha assim, alguma lesãozinha. É porque Deus está com a mão sobre você. É porque Deus ele te conhece. Deus ele vê seus passos. Deus ele vê onde você anda, onde você deixa de andar, o que você fala, o que você deixa de falar. É Ele que te protege, é Ele que te livra das coisas ruins aqui dessa terra. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala também no versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há outro Deus. Deus fala que Ele é o Senhor e fora dele não há outro Deus. Não tem outro Deus fora desse nosso Deus, o poderoso. Não tem outro Deus que ele fala, eu sou o Senhor. E fora de mim não há outro Deus, não existe outro Deus aqui nessa terra como o nosso Deus. Tem pessoas que seguem uns tipos de deuses que para eles são deuses aqui nessa terra, mas eles não é Deus, porque a palavra fala que Deus é só Ele, não há outro Deus. Não tem outro Deus aqui nessa terra, a não ser o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E Deus fala assim: eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Deus, ele te fortalece. Mesmo que você não conhece ele, ele te fortalece. É ele que te dá a força. É ele que te dá o fôlego de vida. Para que você acorda todos os dias, levante, anda, faz os seus afazeres. É Deus que está te dando o fôlego de vida. Ainda que você não conheça ele. Ainda que você não serve ele. Muitas vezes tem pessoas que estão servindo outros tipos de deuses que não existem. Porque não conhece a Deus. Mas Deus, ele te conhece. É ele que te fortalece.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui no versículo 6 diz assim: para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Deus ele faz isso para que saiba que Deus ele é o Senhor e fora dele não há outro Senhor. Não tem outro Senhor a não ser o nosso Senhor Deus. Porque está escrito na palavra de Deus, na palavra da verdade. Deus, ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo, ele é o derradeiro, ele é o primeiro, ele é o último. Não há outro no lugar do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E quando eu e você buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós inclinamos nossos joelhos perante os pés do nosso Senhor Jesus, para que nós podemos se humilhar, se arrepender dos nossos pecados, Deus, ele nos abençoa. Deus, ele quebra as portas. Aonde tem porta fechada, Deus abre na tua vida. Aonde tem portas que você não consegue entrar porque está fechada, Deus quebra o ferrolho e abre a porta para você passar, para você receber as bênçãos do nosso Senhor Jesus. É por isso que eu te convido, meu irmão, aceite o nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que a sua vida vai ser transformada, que a sua vida vai ser libertada, você vai ser curado. Você vai ser livrado e protegido pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Não tem mal algum que vai chegar aos teus caminhos, porque Deus vai estar com as mãos dele sobre você, te protegendo, te guiando. Os teus planos serão realizados, porque Deus vai abrir as portas para você. Aonde que as portas estão fechadas, Deus vai abrir as portas para você. Mas para isso você tem que obedecer a palavra de Deus. Para que isso aconteça, você tem que temer a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, ela é verdadeira, ela é pura, ela é fiel. Está escrito, aonde Deus abre uma porta, ninguém mais fecha. E aonde Deus fecha uma porta, ninguém mais abre. Está escrito no João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é o nosso Senhor Deus. Conheça Jesus. Conheça o nosso Senhor Deus que você vai se libertar. Porque a verdade vos libertará é Jesus, é Deus que vai te libertar. Mas como é que eu faço para mim conhecer Jesus, conhecer o nosso Deus? A palavra é a verdade. Se a palavra é a verdade é Jesus. Conheça, lê a palavra. Se cada dia você lê um versículo da Bíblia, um versículo dessa palavra de Deus, é uma mudança de vida que você vai ter. E é conhecendo a palavra que você vai conhecer Jesus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. E se você conhecer a palavra, você vai conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade é Jesus. Você vai estar conhecendo a Jesus, você vai estar conhecendo a Deus. E Deus, Jesus, ele vai te libertar. Vai te libertar das coisas ruins que estão acontecendo na tua vida. Vai te libertar do casamento mau que está tendo no seu caminho, na sua vida de cônjuge, na sua vida com o teu parceiro. Deus, ele vai restituir, ou seja, vai construir ou reconstruir de novo o teu casamento. Deus, ele é o Deus poderoso. Deus, ele coloca alegria onde há tristeza. Deus, ele coloca o amor onde há dor. Deus é que liberta, Deus é que cura, Deus é que salva. E eu convido a você, faz esse teste, meu irmão. Dobra o teu joelho perante o nosso Senhor Jesus, conversa com Ele. Conversa com o nosso Senhor Deus. Obedece a palavra, comece a andar nos caminhos certos. Comece a fazer a vontade de Deus, que você vai ver as portas do céu, as portas do céu se abrir para você. As portas das bênçãos se abrir para você. Tudo que você fizer prosperará, porque Deus está sobre o controle de tudo na sua vida. Tudo que você for fazer vai dar certo, porque Deus é que vai estar no controle das coisas que você vai fazer. Que Deus continue sempre, meu irmão, falando contigo nessa palavra, porque Deus escolheu você para estar ouvindo essa palavra, é porque Ele quer falar com nós e Ele está falando com nós. Que nós continuamos a meditar nessa palavra, que nós começamos a buscar a Deus com sinceridade, com fidelidade, obedecendo a palavra, temendo o nosso Senhor Jesus, obedecendo o nosso Senhor Jesus, para que eu e você sejamos abençoados pelo poder, pela glória, pela libertação, pelas bênçãos, pela bondade do nosso Senhor Jesus. Que Deus ele possa estar protegendo eu, protegendo você, pela nossa obediência a Ele. É isso que Deus faz na vida dos filhos que obedecem a palavra, que obedecem o nosso Senhor Jesus. Nada de mal vai te acontecer. Aquelas pessoas que dizem ser amigo teu pela frente, mas pelas tuas costas ele se torna o teu próprio inimigo, Deus ele vai tirar essas pessoas dos teus caminhos. Deus vai colocar pessoas boas no teu caminho. Deus ele vai abrir as portas nos teus caminhos, as portas dos trabalhos, a porta da esperança vai estar
aberta para você, porque Deus está com a mão sobre você. Não adianta as pessoas tentar fazer o mal para te derrubar, que eles não vão conseguir. As pessoas, os homens, as mulheres que dessa terra tentar fazer alguma coisa para te derrubar, não vão conseguir, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele está com a mão sobre você. Ele está com a mão sobre as tuas coisas, os teus planos, os teus projetos. Deus vai estar concluindo e concretizando com as mãos dele poderosas. Aonde é que as pessoas tentam e não conseguem, vão falar, mas por que não acontece nada com ele e com ela? É porque que o Todo-Poderoso é que está sobre todas as coisas que ele e que ela tem. É Deus é que está com a mão lá. É Deus é que está abençoando, é Deus é que está segurando, é Deus é que está protegendo e livrando. E é por isso que não acontece nada. É por conta que aquele homem e aquela mulher, ele é obediente à palavra de Deus, ou ela é temente à palavra do nosso Senhor Jesus. Eles andam no caminho de Deus. Eles fazem coisas boas para os próximos. Eles fazem a bondade para os próximos, porque Jesus está escrito na palavra do nosso Senhor Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essas pessoas são boas com os próximos. Então Jesus abençoa essas pessoas. E Deus está te abençoando hoje, meu irmão. Deus está te abençoando. Deus está abrindo os teus olhos espirituais para que você segue a Deus. Caminhe no caminho de Jesus. Caminhe com o nosso Senhor Deus. Caminhe com o Espírito Santo de Deus, que você vai ver a libertação, a transformação, a cura na sua vida, tanto espiritual como também carnal ou sentimental. Deus, ele está contigo. Jesus, ele te ama. Jesus, ele fala com você, meu irmão. Começa a buscar Deus, começa a temer a palavra do nosso Senhor Deus. Que Deus continue sempre falando comigo e contigo, através da palavra da verdade. Que esse dia, esse domingo, seja um domingo cheio da bênção, da paz, da alegria do nosso Senhor Jesus na tua vida. Que o amor e o carinho do nosso Senhor Deus esteja com você. Que Deus possa proteger você, que Deus possa livrar você de todo mal que vier sobre a tua vida nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?